O tema da mensagem nessa noite, ou nessa hora que você está ouvindo essa programação, é Deus te deu sonhos criptografados. O que é criptografia? É algo que é desvencilhado através de códigos, aonde uma mensagem que sai daqui é recebida aqui totalmente diferente quem quiser interceptar. A mensagem é igual para quem foi destinado, recebeu aqui. Mas querendo se atravessar, querendo copiar, querendo entender essa mensagem, certamente não consegue. Eu já preguei isso aqui algumas vezes, mas gostaria de reforçar esse algo, diante de algo que eu vi agora essa semana. Uma situação que eu acabei aconselhando uma pessoa, dizendo que os sonhos de Deus, o sonho que Deus tem sobre a sua vida, eles são criptografados. O que isso quer dizer? Pode uma pessoa copiar você, pode uma pessoa seguir os teus passos, pode uma pessoa fazer o que ela quiser na parte financeira, em todas as áreas, ministerial, o que for, mas o segredo Deus nunca vai revelar se não for para você. E essa verdade, gostaria de deixar aqui vários ganchos que vai realmente reforçar a ideia de que Deus, quando tem uma palavra, quando tem uma promessa para você, é só para você e não adianta. Vamos falar primeiramente de José no Egito. Deus deu um sonho para ele. Daniel, quando ele foi levado ali para a Babilônia, Deus tinha um propósito para Daniel. Gideão, no meio do acampamento, Deus tinha propósitos para Gideão. Todos receberam sonhos que ninguém entendia. Você que está prestando atenção agora nessa mensagem, Deus te deu sonhos que muitas vezes nem você acredita. Mas aí tem um grande erro. Você precisa acreditar nos sonhos que Deus te deu, porque eles precisam ser revelados e eles precisam ser exercidos, acontecidos através de você. Deus, escuta bem essa. Deus, ele coloca criptografia nos sonhos por 3 motivos. Deus coloca criptografia no teu sonho por 3 motivos. Primeiro motivo, proteger. Segundo motivo, amadurecer. E o terceiro motivo é que você se posicione. Então, quando você tem um sonho criptografado, um sonho que não é fácil, quem está ao lado não consegue entender. E essa semana eu postei algo relacionado à psicanálise que fala o seguinte: se muitas pessoas não conseguem acreditar nem no seu próprio sonho, quanto mais no teu sonho. Ou seja, as pessoas não conseguem acreditar no sonho delas. Você acha que elas vão acreditar no teu sonho? Não, querido. Então, Deus, ele coloca nessa criptografia, vamos dizer assim, isso é uma palavra um pouco difícil, mas eu tenho que citar as palavras para que você entenda. Criptografia é algo, realmente é um código que ninguém consegue decifrar a não ser o Criador que criou aquele código. Então, proteção, amadurecer e posição. Vamos ver onde estão essas bases diante desse esboço que foi criado nessa noite para estar pregando para você. Gênesis 40, versículo 8 diz: e eles disseram, tendo sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José lhe disse: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Ou seja, ninguém tinha interpretação para aquele sonho, mas José pediu que falasse, para que ele começasse então, porque ele que tinha o segredo. Não tinha ninguém, não houve ninguém naquele lugar que pudesse interpretar como José. Não há ninguém na sua casa, não há ninguém no seu trabalho que faça o que você tem que fazer. Pare de ficar entregando aquilo que Deus tem sobre a sua vida na mão de outras pessoas. Não vai funcionar. Vai morrer na beira do caminho. Eu já vi pessoas que tinham talentos para montar uma empresa, para fazer isso, fazer aquilo. Veio uma pessoa que aparentemente era muito talentoso, era fora do comum, a pessoa foi e entregou os dons e talentos para essa pessoa,
para essa pessoa que a pessoa acreditava, né, que era muito bom, e acabou que os sonhos morreram na mão daquela pessoa porque não teve a capacidade que você tinha anteriormente. Em Juízes capítulo 7, versículo 13 e 15 diz: o homem conta um sonho com um pão que derruba da tenda. Gideão entende que Deus entregou Midian em suas mãos. Olha, olhando a olho nu, parece que é bem difícil a interpretação de um sonho, mas se você recebe de Deus a interpretação, aquilo que era difícil se torna fácil. Daniel capítulo 2, versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu, ou seja, Deus deu a interpretação para Daniel numa noite. Vou fazer uma pergunta para você aí na sua casa: por que Deus ele coloca segurança nos teus sonhos? Por que Deus faz criptografia com os teus sonhos? Aleluia. Forte essa, hein? Primeiro, para proteger da inveja prematura. O sonho não aconteceu, mas as pessoas já estão com inveja antes que aconteça. Como que pode isso? Gênesis 37, versículo 5 e parte do 11 diz: José conta o sonho aos irmãos e ao seu pai, e os irmãos odiaram ele ainda mais. Gênesis 37, 20: vinde, pois, agora, e matemos e lancemos em uma dessas covas. Quando Deus ele te dá um sonho, ele dá um sonho preparado, com o início, com o meio e com o fim. Muitas vezes nós não conseguimos ver porque a gente olha para o tempo presente. Nós somos racionalizados naquilo que nós estamos vendo. Na verdade, temos que voltar a crer como filhos da fé, filhos de um Deus sobrenatural, aonde começamos a entender que se isso está acontecendo agora, é porque Deus já sabe o que vai acontecer lá na frente. Segunda coisa, Deus ele faz criptografias dos teus sonhos para te forçar a depender do decodificador. Palavra difícil. Entre outras palavras, ele faz que isso aconteça para te forçar a depender do Criador do sonho. Esse sonho você carrega, tranquilo, mas é um sonho que depende de quem? Do Criador. Quem é o Criador? Deus. Deus te deu um sonho e Ele sabe o segredo desse sonho. E Ele está tentando te mostrar para você, mas não que você seja um soberbo com o teu sonho. Não que você passe quando você alcançar, né, que você realmente saia passando por cima de todo mundo, não. Ele quer que você dependa daquele que sabe de todas as coisas. Daniel capítulo 2, versículo 27. Daniel respondeu na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhadores o podem declarar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela todos os mistérios. O que Daniel queria dizer é o seguinte: olha, eu até posso interpretar se Deus me autorizar a fazer, e se Ele me revelar, porque eu também não sei. Se nem os astrólogos, se nem os magos, se nem os adivinhadores puderam te responder ao rei, eu quero dizer uma coisa para você: se não for Deus que está lá no céu, ou seja, você vai ficar sem sua interpretação. Mesmo Daniel estando num ambiente que não era favorável, que não era a casa do Senhor, que não era o ambiente do milagre, ele estava ali já testificando: olha, eu sirvo a um Deus e esse Deus pode interpretar esse sonho para você. 3. Deus faz criptografias dos teus sonhos para ativá-los na hora certa. Quantas vezes que eu já vi pessoas recebendo sonhos fora de hora? Resultado, o sonho morreu na beira do caminho. Porque o sonho ainda estava muito prematuro e ainda não tinha força para se manter. Abacuque capítulo 2, versículo 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não o enganará.
Se tardar, espera-o. Isso, vou repetir. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Em Eclesiastes, há um versículo que todo mundo conhece: há um tempo determinado para todas as coisas. Como é difícil ajustar o nosso tempo ao tempo de Deus. Como é difícil entender que a promessa está seguindo para a sua conclusão. A gente olha para o lado e muitas vezes não consegue entender que a criptografia de Deus, ela só ativa o sonho na hora certa. Bom, se nós estamos falando de segredo, nós vamos falar agora de situações que para poder entender esses segredos, como nós vamos destravar esses segredos. A primeira coisa é a chave da intimidade. Deus te dá uma chave de intimidade para você. Em João, capítulo 15, versículo 15, diz: já não vos chamei de servos, mas amigos, porque o servo não sabe o que faz, mas eu tenho chamado de amigos, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu tenho feito você conhecer. Entre outras palavras, você não entra no sonho órfão, você não entra num sonho desenganado, você não entra num sonho sem saber o porquê, você não é jogado de paraquedas. Ele está te dando uma chave de intimidade. Mas como você ter intimidade se você não busca aquele que criou o teu sonho e está querendo falar contigo? Ele está querendo revelar segredos para você. Como que ele vai revelar segredos se você não quer ouvir a voz dele? Não é no trabalho, não é no psicólogo, não é no psicanalista. E olha que eu estou fazendo um curso de psicanálise, poderia chamar isso para a minha área. Não é. Não é na mentoria. Não é. É na palavra. Deus quer te dar uma chave de intimidade. A intimidade das coisas que Ele quer mostrar para você diante daquilo que você está vivendo. A segunda chave é a chave do processo. Gênesis 37, versículo 2. José tinha 17 anos quando teve um sonho. Vou repetir. Gênesis 37, versículo 2. José tinha 17 anos quando teve um sonho. Eu vou repetir mais uma vez para que você entenda. José, ele tinha apenas 17 anos quando ele teve aquele sonho. Mas em Gênesis 41, versículo 46 diz que José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó. Olha, ele tinha 17 e depois ele tinha 30 quando as coisas começaram a acontecer. 13 anos de processo, 13 anos esperando o que Deus iria mostrar, querido. Muitas vezes a gente não aguenta nem esperar nem um ano, quanto mais 13 anos. Quando Deus te dá a chave da intimidade, a chave da intimidade libera para você, sabe o que? Calma, concordância. Deus libera algumas chaves para você de proteção, porque você mantém aquela esperança guardada dentro do seu coração. E pode passar um ano, pode passar 13 anos, que a sua fé será a mesma. Chave de interpretação profética, Deus também libera para você. Aleluia. Juízes capítulo 7, versículo 14. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão. O pão era o símbolo da vitória. Chaves proféticas que só você entende. E aquela alegriazinha do seu coração, quando todo mundo está falando o contrário, quando todo mundo está murmurando, e Deus enche seu coração de alegria, dizendo: vai dar certo. Essa palavra é para você, vai dar certo. Tiago capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Não é necessário pagar. Não é necessário pagar, Deus dá a todos liberalmente. Se está faltando sabedoria para você administrar esses sonhos, para você enfrentar o processo, Deus está liberando nessa noite sabedoria para você. Outra chave que Deus libera, a chave da obediência. Como é difícil obedecer no processo, em tempos difíceis, esperando a promessa acontecer, esperando o sonho se cumprir. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra,
sai da sua tenda. E partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, sem saber para onde ia. Quem obedece não questiona. Quem obedece não murmura. Quem obedece não volta atrás. Quem obedece não vende sonhos. Quem obedece não recua. Se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Senhor, eu só vou sair daqui no meu lugar se o Senhor me der certeza de que eu vou ser abençoado lá. Senhor, eu só vou sair do meu lugar, eu só vou sair dessa empresa, eu só vou tomar alguma posição quando o Senhor me confirmar que o Senhor está comigo. Nem sempre Deus é obrigado a falar aquilo que vai fazer. Simplesmente nós temos que confiar. Se o Senhor falou contigo, Ele vai cumprir. Bom, vamos falar agora, falamos sobre intimidade, falamos muitos tópicos, mas esse aqui eu não posso deixar de fora. Os inimigos de um sonho criptografado. Porque quando o inimigo percebe que o seu sonho tem uma proteção especial, essa proteção vem de Deus, ele vai fazer de tudo para tentar tirar esse sonho de você, para que você esqueça esse sonho. Porque o inimigo não pode abrir os teus sonhos. O inimigo não tem a chave que você tem. E ele sabe que se ele fazer que você desista desse sonho, então acabou. Independente se ele vai estar trancado a vida toda, independente se você cumpriu ou não, ou seja, cumpriu não, né? Ele vai fazer que você não cumpra. Se você enterrou esse sonho em algum lugar, se você esqueceu, para ele é melhor. Vírus da pressa. Essa vai falar com muitos aqui. Quantas vezes nós somos atingidos pelos inimigos para tentar apressar as coisas? Gênesis 16, versículo 1 ao 4. Sara e Abraão tentam ajudar Deus e nasce quem? Ismael. Deus não pediu Ismael, mas nasceu Ismael através do vírus da pressa, precipitação. Salmos 27, 14. Espera no Senhor, anima o teu coração e Ele fortalecerá o teu coração. Sabe o que o Senhor está falando? Quando seu coração recebe muitas bombas e muita palavra, não vai dar certo, porque o governo está isso, porque a inflação está aquilo. Olha, lembra o seguinte, olha, confia no Senhor, espera no Senhor, anima o teu coração, porque Ele vai fortalecer o teu coração novamente. Um segundo vírus maldito. O primeiro foi o quê? O vírus da pressa. Lá tá Abraão, não, calma aí, eu vou dar o meu jeito. Deus não está pedindo para que você ajude ele, amém? Não ajude Deus. Deixa que Deus te ajude. O segundo vírus é o vírus da comparação. Querido, quantas vezes nós olhamos nossas vidas, mas tal pessoa chegou agora e já está sentando na janela. E a pessoa que está fazendo isso, fazendo aquilo, querido, saia dessa. João capítulo 21, versículo 21 e 22 diz: Pedro, vendo, disse a Jesus: Senhor, e deste o que será? E deste que será? Disse-lhe: E deste que será? Jesus respondeu: Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me tu. Pedro está fazendo uma comparação. E Jesus dá um corte. O que importa para você? Segue você. Quando nós olhamos para as pessoas, a gente tem uma mania de comparação tosca. Porque a gente aprendeu desde criancinha que tirava uma nota, o outro tirava a outra, depois a gente foi crescendo, um podia usar um tipo de roupa, outro podia usar outro tipo de roupa, um podia comer alguma coisa, outro dia podia comer outra coisa, ou seja, as comparações sempre atrapalharam a nossa vida, principalmente espiritual. Porque tal casal, né, ele era assim, a mulher era assado, e você olha para a tua casa, você não se contenta com aquilo que você tem, sempre que faz comparações, tome cuidado com as comparações, porque ela também é um vírus maldito para você interromper o teu sonho de vez. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12, porque não ousamos classificar-nos ou compararmos com alguns que se louvam a si mesmos. Você não precisa se comparar a outros, porque o sonho que Deus te deu, Ele vai comprometer totalmente, Ele vai estruturar,
Ele vai renovar totalmente a sua fé, sem que você precise dos seus artifícios humanos para manter o seu sonho vivo. Bom, outro vírus maldito é o vírus da dúvida. Querido, a dúvida é terrível. Tiago capítulo 1, versículo 6 a 8. Peça, porém, com fé e nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar. O homem de coração dobre e inconstante. Um dia está em cima, outro dia está embaixo. Um dia está em cima, outro dia está embaixo. Um dia quer tudo, outro dia não quer nada. O vírus da dúvida está fazendo muitas pessoas largarem os seus sonhos, os seus propósitos. Faz de tudo, começa muito animado e faz e acontece. No outro dia, já desistiu de tudo. Se nós vivêssemos constantes, pelo menos dos 30 dias no mês, vivêssemos constante pelo menos 20 dias, queridos, não sobraria espaço para o desânimo para os 10 dias. Porque um dos motivos que você tem parado é a sua inconstância. Aleluia. Deus não te deve explicação de nada. Ele vai te dar a revelação daquilo que Ele vai fazer na sua vida. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Aleluia. Porém, as reveladas pertencem aos homens. O que foi revelado para você é para você. E o que não foi revelado não é para você. Deixa nas mãos de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo, olha bem, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus. Aquele que começou a boa obra em você, ele é fiel para cumprir até o fim. Então não é você falar que desistir, não é você pensar em parar. Deus te deu sonhos criptografados, sonho que Ele quer revelar o segredo para manter protegido. Sonho criptografado não é um sonho negado, é sonho protegido até você ter estrutura para você carregar. Você tem estrutura para carregar o teu sonho? Você tem estrutura para receber aquilo que Deus te deu? Então é com você essa palavra. Nós podemos aqui, você pode repetir esse culto em sua casa quantas vezes você quiser, até você entender. A criptografia de Deus nada mais é do que um processo muito justo de Deus de colocar enigmas onde as pessoas vendo não consigam enxergar, porque só você vai conseguir colocar aquele plano adiante. Só você vai conseguir colocar aquele plano adiante. E se você não colocar esse plano adiante, é com você mesmo que eu estou falando, esse sonho vai ser paralisado. E um dia você vai prestar conta disso. Aonde estão os teus talentos? Aonde você enterrou eles? Onde você guardou? Você vai poder falar, você vai poder jogar suas desculpinhas, você vai falar que é o pastor, você vai poder falar que foi a tua igreja, você vai falar que é teu marido, você vai falar que é tua esposa, você vai falar que é teus filhos, tu vai falar que é teu patrão, tu vai tentar de tudo, mas ele vai falar uma coisa para você: o sonho era teu, os talentos era teu, estava no teu nome. Se estava no teu nome, não estava em nome de terceiros. Deus tem sonhos criptografados para você. E esses sonhos vão ser cumpridos quando eu e você entendermos que eles são nossos e precisa das nossas mãos, através do poder de Deus, para poder colocá-los de pé. Que Deus te abençoe com essa mensagem. Que o Senhor fale tremendamente com você, em nome de Jesus.